E eu queria convidar a igreja a abrirmos aí as nossas Bíblias, abrindo o livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 50. E nós vamos começar essa meditação de Deus hoje, uma reflexão sobre... Nós estamos falando nesses dias, e vamos continuar trazendo isso, a nossa importância, ou a importância do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa dedicação na caminhada da igreja, na vida com Deus. Mateus capítulo 27, versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amados, nós encontramos aqui nesse texto, nesse acontecimento, nesse episódio, um momento em que Jesus estava ali sendo crucificado, estava ali encerrando aquele momento, onde Jesus disse eu entrego o meu Espírito. E naquele momento, a palavra diz que rasgou então esse véu de cima a baixo, era um simbolismo, e aqui a palavra de Deus, ela aponta, o Novo Testamento, ele aponta para o Antigo Testamento, dizendo que isso iria acontecer. E no momento em que isso acontece, é interessante que aqui o texto está dizendo que a terra tremeu, vários acontecimentos naquele momento, inclusive mortos ressuscitaram. Imaginemos nós, um acontecimento, a terra treme, explosões, coisas ali que chamam a atenção, e de repente mortos ressuscitam e caminham pela cidade. Imagina só, nós aqui em Chapadão do Sul, de repente pessoas que nós já conhecemos aqui, que já fomos lá no velório, encontram pela cidade caminhando. É um evento. E o que esse acontecimento estava querendo dizer para nós? O Novo Testamento agora apontando para o Antigo Testamento e dizendo assim: nós cantamos agora há pouco aqui, né, o Santo do Santo. Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não quer estar, porque realmente era um lugar maravilhoso. Era o lugar da presença de Deus. O véu então foi rasgado de cima a baixo, dando ali a liberdade para que todos nós, não só agora, os sacerdotes que serviam no templo, no tabernáculo, não só eles, mas em outras palavras, chamando a atenção para que todos nós entendêssemos. Agora a cortina se abriu. Todos nós podemos chegar lá agora. E eu gostaria de dizer isso para nós, de nos mostrar tudo isso, nos conduzindo para um entendimento daquilo que nós queremos fazer hoje. O Antigo Testamento agora aqui aponta para o Novo Testamento, mas não anula o Antigo Testamento, ou seja, os sacerdotes estão lá, continuam lá. Mas agora não são só eles mais que têm acesso, mas nós também temos acesso. 1 de Pedro vai dizer assim no capítulo 2, versículo 5, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Quem servia lá no templo, quem trabalhava lá no templo, os sacerdotes. Agora o véu foi rasgado e a liberdade de não só os sacerdotes, mas nós também sermos chamados. E é isso que está dizendo. Sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Romanos 12:1, Hebreus 13, 15, 16, Apocalipse, o capítulo 1, versículo 6, diz assim, olha como é que é interessante, e nos constituiu reino e sacerdotes. Agora já está dizendo que todos somos um reino. Em outro texto também ainda de Apocalipse, ele diz assim, em Apocalipse 5:10, tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Todos esses textos do Novo Testamento apontam para o Antigo Testamento, dizendo agora vocês têm acesso, e vocês passam a ser também, a fazer parte de um reino, onde vocês agora são sacerdotes também. Olha como que é interessante. E aí nós temos livre acesso para entrar. Mas também o Novo Testamento aponta, ou aliás, o Antigo Testamento também aponta para o Novo Testamento. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, vai dizer assim, vós me serei reino de sacerdotes. Um reino com muitos sacerdotes. E nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Em resumo, a Bíblia afirma que através de Jesus Cristo, todos os crentes, todos nós,
Temos acesso, direito a Deus, o privilégio, a responsabilidade de servi-lo, adorá-lo, proclamá-lo. E a mensagem para o mundo é essa: para que se cumpra a vontade de Deus através de Jesus Cristo, agora nós somos sacerdotes. Mas, como eu disse aqui no início, os sacerdotes, eles não deixaram de fazer as suas atribuições, os seus compromissos na casa de Deus. Pelo contrário, eles continuaram. Mas agora nós também temos acesso a isso. Mas não é isso que eu quero dizer. Em Levítico, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 1, ele vai nos ensinando, ele vai dizendo para nós, relatando para nós, quais são as funções e as atribuições de um sacerdote. Será que nós paramos para pensar nisso? É interessante quando até nós cantamos a canção aqui e dizemos: quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não quer estar. E é verdade, é muito bom, é maravilhoso estar no Santo do Santo, é maravilhoso estar na presença de Deus. Mas quais são as responsabilidades de um sacerdote que está lá? O que nós fazemos? Quais são as atribuições? Quando nós lemos Levítico, ele vai dizer, ele vai relatar lá quais são as funções dos sacerdotes. Entre elas, mediação, oferta de sacrifícios, ensinamento e interpretação da palavra, cuidados com o santuário, funções sociais e administrativas. Essas eram as funções dos sacerdotes. Mas existia lá o altar do holocausto. E o dever existia lá no altar do holocausto, deveres diários. Existiam deveres que todos os dias tinham que estar sendo aplicados ali. E olha quais são eles. O dever diário dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham a obrigação de adicionar lenha ao fogo todas as manhãs. A origem do fogo. O fogo original nesse altar foi aceso pelo próprio Deus. Está em Levítico 9, 24. O que tomava o sagrado e por isso nunca deveria permitir que apagasse. Qual era o símbolo dele? Simbolizava a comunhão contínua com Deus e a necessidade de dedicação e vigilância constante por parte do povo de Israel. Quando nós nos deparamos com o texto da palavra de Deus, no versículo 12, ele vai dizer assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. É uma ordem de Deus para os sacerdotes. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amados, quando nós olhamos para essa determinação de Deus para com os sacerdotes, e quando o Senhor Jesus, ele nos chama, ele diz para nós que nós somos sacerdotes, que nós somos chamados como sacerdotes de Cristo, nós não só podemos olhar para aquilo que a gente pode, o privilégio de poder entrar naquele lugar, mas nós precisamos olhar para as atribuições que nós temos enquanto sacerdote de Cristo. Mas eu quero me atentar hoje para algo, porque quando o pastor nos disse: olha, nós precisamos falar um pouco com a igreja sobre isso, a importância do trabalho, da vida com Deus, da caminhada, de nós entregarmos aquilo que nós temos, porque o tempo está chegando. Mas acendeu no meu coração o desejo de que para que nós façamos isso, nós primeiro precisamos cuidar de nós. Vocês já viram aquela ideia de que quando você entra numa aeronave, nós já falamos isso muitas vezes, você vai fazer um voo, o que a comissária de bordo diz? Primeiro coloque a máscara em você. Em caso de despressurização, em caso de acontecer algum acidente, coloque primeiro a máscara em você, para depois você colocar nas outras pessoas. E aqui, nessa visão que nós trazemos sobre a obrigação dos sacerdotes, a primeira coisa que eles tinham que fazer no dia era colocar lenha para que o fogo de Deus permanecesse na vida deles. Mas para quando? Quando nós precisamos colocar lenha, isso nós trazemos para nós hoje. Como tem sido o que nós temos feito como sacerdote que nós somos, chamados de reino de sacerdotes. Quanto tempo nós temos demorado para colocar lenha nesse fogo? Qual é o fogo? O fogo daquela época representava a presença de Deus. O fogo de hoje representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas para que aquele fogo acendesse, para que permanecesse aquele fogo, precisava primeiro limpar toda a cinza que existia lá. A cinza se formava naquele lugar, naquele holocausto, por conta dos sacrifícios que eram queimados lá. Queimava-se então o sacrifício impuro era purificado através daquele fogo, e ficava ali então aquela cinza com os resíduos do sacrifício que tinha sido queimado. Então, amados, eu olho para uma cena dessa, para uma situação onde ficou ali aqueles resíduos, e eu vejo no meio daqueles resíduos o pecado do povo, eu vejo ali maldições que eram lançadas sobre o povo,
Eu vejo ali a sujeira, a podridão, tudo aquilo que havia de mal sobre o povo. Era lançado então com aquela cinza, porque o holocausto já tinha sido queimado, a oferta, o sacrifício já tinha sido queimado. O que restou ali era algo que não servia para nada. E na nossa vida também é assim. Nós precisamos todos os dias entender que nós precisamos limpar as cinzas, limpar a sujeira, a maldade que existe na nossa vida, para que a gente, como sacerdote agora, permita que o fogo continue aceso. Amados, nós como sacerdotes precisamos ter lenha para que esse fogo permaneça vivo. É o fogo do Espírito Santo deixado por Jesus, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo para vocês o Espírito Santo. Ele diz: eu deixo aí o fogo. Sabe aquele fogo que foi conquistado por vocês lá naquele dia na cruz do Calvário, como ele disse: Senhor, eu entrego o meu Espírito, e o véu foi rasgado e nós adentramos no Santo do Santo? É aquele fogo, amados, é aquele fogo. Nós precisamos entender que agora a nossa responsabilidade como sacerdotes não é só mais daqueles sacerdotes que serviam no tabernáculo, agora é minha e sua. Nós somos sacerdotes chamados a entrar agora naquele lugar e queimar incenso. Agora não pelo pecado dos outros, porque cada um agora tem acesso lá. Cada um agora entrega, tira a sua cinza, limpa todos os dias o seu corpo, a sua mente, a sua alma, para que o fogo do Espírito reacenda novamente. Eu fico imaginando isso. Quando Levítico, capítulo 6, versículo 12 do Antigo Testamento aponta para essa realidade da nova aliança através de Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo Testamento, a realidade daquilo que nós vivemos hoje. A permanência da expiação através de Jesus Cristo. O fogo não podia se apagar porque o sacrifício era a necessidade da expiação pelos pecados. Ele era contínuo. Todos os dias o sacerdote precisava chegar, limpar, tirar as coisas sujas, tirar aquilo que restou, que não servia para nada, colocar lenha novamente naquele fogo, para que o fogo de Deus continuasse aceso, para que todos os dias pudesse haver essa expiação. Hoje, através de Jesus Cristo, nós somos sacerdotes que temos acesso, que podemos agora, então, todos os dias colocar lenha nesse fogo do Espírito Santo. E como tem sido para nós? Como que nós vamos conseguir colocar lenha nesse fogo do Espírito na vida dos outros, se nós não estamos conseguindo colocar nem na nossa? Se nós passamos dias e estamos preocupados em amanhecer o dia e já correr para um lado e para o outro, e cadê o fogo do Espírito? Como que nós vamos colocar lenha nesse fogo do Espírito, se nós não lembramos dele? Amados, eu fico imaginando se os sacerdotes ali levantassem de manhã e dissessem: não, hoje é feriado. 15 de novembro, né, que é o feriado, se eu não me engano, é da República. Hoje é feriado. Hoje, os sacerdotes, hoje nós não vamos ir lá cuidar do fogo santo. Era um fogo que não podia se apagar. Amados, da mesma forma que nós precisamos entender que o diabo, ele não tem nos atacando todos os dias, ele não tem feriado, nós precisamos entender que o fogo do Espírito que foi colocado para que a gente viva nele, ele também não pode ter feriado. Agora nós somos sacerdotes chamados para cuidar desse fogo. Não é responsabilidade minha, não é responsabilidade do pastor Marcos cuidar do fogo do Espírito que está em cada um de vocês, em cada um de nós. A obrigação é nossa. A partir do momento que somos chamados a entrar naquele lugar, aonde os sacerdotes estavam, para cuidar do santo lugar. Foram as outras coisas que eu disse aqui, o lugar santo, o templo, o tabernáculo, revelar a palavra de Deus para as pessoas, cuidar dessas pessoas, intermediar, facilitar na vida delas a caminhada com Deus, a vida social, a vida também do cuidado como agora, por exemplo, essa cidade que está passando por dificuldade lá, né? A gente poder ajudar, contribuir. Esse era o trabalho dos sacerdotes. E quando Deus diz: entra nesse lugar agora, a partir de agora, vocês são os sacerdotes, nós precisamos entender qual é o nosso lugar, o que nós estamos fazendo, o que eu posso fazer agora como sacerdote para cumprir com a minha missão. Mas antes de mais nada, eu preciso cuidar do fogo. O texto diz que todos os dias, o sacerdote precisava vir, limpar aquele lugar, tirar aquelas cinzas e agora colocar lenha para que aquele fogo não se apagasse. Jesus é o nosso holocausto definitivo. Ele ofereceu de uma vez por todas o sacrifício eterno e suficiente. Não precisamos ser repetido. O fogo do altar aponta para a eficácia perpétua da sua obra, a habitação e o fervor do Espírito. No Antigo Testamento, o fogo do altar simbolizava a constante presença de Deus
no meio do seu povo. E agora, no Novo Testamento, o fogo aponta para a presença permanente do Espírito Santo que habita no coração dos cristãos. O zelo, a adoração contínua, o cuidado com a nossa vida espiritual precisa ser algo que nós precisamos entender enquanto sacerdotes que somos chamados. Amados, quando o texto, quando a palavra, quando Cristo, em vários textos, é por isso que eu quis trazer todos esses textos aqui, ele diz para nós que nós somos sacerdotes, não é para dizer, olha, eu vou te dar aqui para você dar carteirada, não. Às vezes até a gente entende que é assim, porque a gente quer. Como é bom a gente dizer, né? Entrar no Santo dos Santos é um lugar maravilhoso. É um lugar da presença de Deus. Mas ele está dizendo que para ser sacerdote precisa cumprir com as suas responsabilidades. Para sermos sacerdotes, nós precisamos todos os dias cuidar, colocar lenha para que a chama continue acesa. Para que ela não só continue acesa na nossa vida, mas continue acesa na vida das outras pessoas também. O sacrifício vivo, somos exortados a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1, essa é a nossa adoração diária. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha como que é interessante, a palavra de Deus ela vai nos conduzindo de uma forma para não deixar nenhum tipo de dúvidas do sacerdócio que nós temos, mas também para não deixar nenhum tipo de dúvida da maneira em que nós devemos viver como sacerdotes. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos fazer com que o fogo do Espírito ele não se apague por conta de qualquer coisa. E como é difícil no dia a dia, nós temos encontrado tantas coisas que têm feito o fogo do Senhor se apagar. Amados, e é interessante que quando nós vamos deixando o fogo do Espírito de Deus apagar na nossa vida, nós vamos deixando espaço para que fogo estranho entre em nós, para que fogo estranho tome conta da nossa vida. É por isso que o Senhor está dizendo para nós, não deixe que o fogo do meu Espírito apague de você. Todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, coloque lenha nesse fogo. Como eu coloco lenha nesse fogo? Cada um de nós precisa encontrar essa maneira de como colocar lenha nesse fogo. Amado, se fosse aqui na igreja somente, o lugar de colocar lenha nesse fogo, eu ainda posso dizer que a gente poderia, fazer aqui um movimento, o ministério de louvor, fazer malabarismo, a gente fazer aquelas coisas que normalmente a gente encontra, mas não é isso. Aqui o texto está dizendo que todos os dias os sacerdotes precisavam manter aquele fogo aceso. Todos os dias tem culto? Não tem. Então somos nós, como sacerdotes, que somos responsáveis, dia a dia, de nos levantar e dizer, Senhor, como eu vou manter essa chama acesa hoje? Como eu vou conseguir colocar lenha nesse fogo para que ele não se apague? Porque lá fora os outros vão precisar. Eu trouxe uma palavra para a juventude no Celulão na última terça-feira, e nós trouxemos a palavra, o estudo sobre a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, e geme mesmo. Nós estamos vendo por aí, não só a criação humana, mas a própria natureza gemendo, se manifestando pela manifestação da glória de Deus, ebulindo pela manifestação da glória de Deus. Em outras palavras, nós chegamos em alguns lugares e a criação fica assim dizendo, e você não vai acordar? Crente 007, acorda, manifesta a glória de Deus. E às vezes nós chegamos e saímos sem ninguém perceber que nós passamos por ali. Se nós não acendermos a chama do Espírito todos os dias e colocar lenha nessa chama do Espírito, quando nós precisarmos nos manifestar, quando a criação gemer pela manifestação dos filhos de Deus, como nós vamos nos manifestar? Se o fogo do Espírito não está aceso em nós. Quando nós falamos sobre remover as cinzas, assim como o sacerdote removia as cinzas, o crente deve continuamente remover as cinzas do pecado, da negligência, da frieza espiritual e das experiências passadas, para que não se sufoque o Espírito Santo. O fogo do altar que nunca se apagava aponta para a obra eterna de Cristo e para a presença ativa e ardente do Espírito Santo, que deve ser cultivada e nunca extinta da vida do crente. Queridos, é importante para nós pensarmos todos os dias, quais são as cinzas que eu preciso limpar da minha vida? Quais são as cinzas? Porque eu estou me apresentando todos os dias, eu espero que você também esteja se apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu espero que seja assim. Eu estou procurando ser assim. Nós precisamos ser assim. Se eu apresento como sacrifício santo, vivo e agradável, esse sacrifício é queimado, é agradável a Deus. Aquilo que é ruim sobra, eu preciso limpar
para que seja renovado o fogo do Espírito em mim. E esse renovo, ele precisa vir todas as manhãs, reconhecendo quais são as cinzas que têm me impedido. Às vezes nós carregamos não só as nossas cinzas, mas alguém ainda vem com a pá e ainda joga um pouco de cinza em cima de nós. Sabe aquele que te encontra no meio do dia e diz assim, não sei o quê, não dá nada não. Olha, tá vendo lá ontem, Abel que pregou uma mensagem, lá o louvor estava... Aí nós, em vez de acendermos a chama e dizer, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Como o Senhor quer me trazer a tua presença sobre isso? Não, eu fico sempre apontando para alguém que chega até mim, quer jogar um pouco mais de pá, de cinza, e eu vou trazendo aquelas cinzas, e vou amontoando aquelas cinzas, e não limpo essas cinzas, até que um dia não tem lugar mais para colocar a lenha, para que esse fogo volte a acender a nossa vida. Amados, se esse fogo não tem conseguido acender em você e em mim, alguma coisa está errada. Alguma coisa está faltando, porque eu quero trazer essa boa notícia para você e para mim. Nós somos sacerdotes. O Senhor está nos dizendo, os textos todos da palavra, está dizendo que nós somos agora um reino de sacerdotes. Lá no Antigo Testamento já apontava para isso. Aí o Senhor vem e diz, agora vocês são sacerdotes. O véu foi rasgado entre vocês, assim como esses, porque eu imagino os sacerdotes lá no Antigo Testamento, né? Os levitas, aqueles que serviam no templo, até as vestes deles eram diferentes. Era um povo que era santo ali, né? Imagina, aonde ia passando ali os sacerdotes, havia um respeito. Os reis se dobravam diante dos sacerdotes. Eram pessoas especiais. Aí o Senhor diz para mim e para você que agora nós somos o reino de sacerdotes. E nós ficamos aqui, continuamos os crentes 007, sem entender qual é o nosso papel. O que eu posso fazer? Onde que eu estou? Eu estou perdido no meio desse reino de sacerdotes. Porque está faltando a lenha para renovar o fogo que há em nós. O fogo original foi aceso pelo próprio Deus, simbolizando a sua aprovação divina. Deus envia o Espírito Santo agora, no Pentecostes, inaugurando a nova aliança, para que nós sejamos habilitados como crentes a termos esse fogo do Espírito em nós. O fogo consumiu o sacrifício imperfeito, animais, mediando a santidade de Deus e a impureza do povo. Jesus, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, suportou o fogo do juízo divino da cruz, consumando a propiciação do pecado de uma vez por todos. O fogo devia arder continuamente, representando adoração e intercessão interruptas. Olha como é que é interessante, amado. O fogo que ardia lá no altar, ele devia arder constantemente, porque se não tivesse ninguém ali para adorar, aquele fogo representava a adoração, representava a entrega, representava ali a oração, representava ali o clamor, representava o povo em adoração constante. A adoração é a intercessão ininterrupta. Jesus está eternamente vivo para interceder por nós. O crente mantém a chama acesa como a lenha da oração e da palavra. O altar era um objeto de bronze no pátio do tabernáculo. O altar é o coração do crente, onde oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, assim como diz em Romanos 12:1. A essência da ordem para manter o fogo aceso era a sombra de um relacionamento que não devia cessar. Jesus garante a parte de Deus, o sacrifício e a intercessão eterna. E o Espírito Santo capacita a parte do crente a dedicação e a adoração ininterrupta. Amados, como que é interessante. Você não vai andando na rua e um cachorro vem e você quer tacar pedra nele, um carro passa buzinando e você de repente para naquela hora e começa a falar em línguas. Vamos ser sinceros. Não acontece não, irmãos. Você quer fazer outra coisa. A gente quer fazer outra coisa. A gente quer falar uma língua do diabo. Quer esculhambar mesmo. Agora, quando nós entendemos que nós precisamos manter a chama acesa, nós precisamos colocar lenha, nós não podemos deixar fogo estranho entrar e tomar o lugar do fogo santo. Nós paramos e dizemos, Senhor, o que eu posso fazer? Coloca uma canção de adoração, coloca lenha. Como que eu coloco lenha? Orando, adorando. Eu sempre falo, eu tenho uma inveja santa de quem é músico, de quem toca instrumento, né? Eu acho que se existe algo tão extraordinário para nos levar à adoração do que um instrumento sendo tocado, não tem igual. E é por isso que Saul, né, quando estava ali atormentado por um espírito maligno, ele disse, traga Davi para tocar o instrumento, porque nem o diabo resiste, amados, quando nós adoramos. E é por isso que quando você sentir que acabou a lenha, para um pouquinho, limpa as cinzas, coloca a lenha de adoração novamente. Faça uma oração, se renda na presença de Deus e fala, Senhor,
aqui está a lenha para que o fogo do Senhor volte a se acender. As responsabilidades do tabernáculo e do templo, mediação, intercessão, são deveres que eram apresentados para que os sacerdotes cumprissem a sua missão. E os deveres deles: remover as cinzas e colocar a lenha no fogo todos os dias. Remover as cinzas do pecado, da depressão, da doença, do mal, da traição, que às vezes perturba, sabe? Aquela pessoa que passou por uma traição, ou foi traída, ou traiu, e fica aquela culpa, e a pessoa fica mantendo aquela cinza ali, amontoada. Quer colocar lenha, a lenha apaga, não acende, porque está lá aquele monte de cinzas que não serve para você mais. Sabe aquela decepção, aquele momento ruim que você passou, aquela falta de perdão, aquela vez que você não deixou de perdoar, são cinzas que vão ficando e que impedem de que o fogo santo de Deus pegue na lenha. E às vezes até você quer colocar a lenha, às vezes você até quer chegar a lenha para que esse fogo acenda, mas aquelas cinzas não deixam esse fogo acender. É chegada a hora, irmãos, de toda essa cinza, esse medo, essas cinzas da reclamação, essas cinzas de acusações, de desculpas, de acusações que o inimigo às vezes coloca sobre nós. Sabe aquelas acusações de coisas que nós já pedimos perdão, já sacrificamos e entregamos para o Senhor, aí o diabo vem colocar culpa novamente. É como se ele pegasse uma pá de cinza e jogasse e falasse: tem cinza aí, Aí eu não limpo aquela cinza para colocar lenha novamente, e vai ficando aquelas cinzas do passado, coisas que vão ficando velhas ali, e eu não consigo tirar. Enquanto eu não conseguir tirar essas cinzas, eu não vou conseguir colocar lenha para que esse fogo reacenda. Eu quero deixar essa mensagem, essa palavra para todos nós, para que nós saiamos daqui hoje, saiamos daqui desse culto, decididos a isso, pensativos nisso. Não só hoje, amados, porque hoje nós estamos aqui, nós estamos no meio do culto, nós estamos aqui em adoração, cantamos louvores, né? Está um clima de adoração aqui, a palavra sendo lida, nós estamos aqui meditando sobre as coisas de Deus. Então é muito fácil a gente viver, a gente dizer: não, é gostoso mesmo, vamos colocar lenha aqui, mas e amanhã? E quando o dia amanhecer? E quando vierem as situações do dia amanhã, especialmente porque é uma segunda-feira, como será? O que vai acontecer? Será que eu tenho lenha ainda para colocar, para que esse fogo reavive em mim? Para que esse fogo acenda? Ou eu vou deixando as cinzas dele? Quantos dias eu vou deixar de colocar lenha nesse fogo? Quanto tempo eu vou permitir que esse fogo... Imagina, se Cristo está dizendo para nós agora: você é sacerdote, a partir de agora você assume esse trabalho, e nós passarmos dias após dias sem colocarmos lenha nesse fogo, como que vai ser? Ou será que em muitos casos nós não estamos buscando fogo em lugares estranhos? Fogos estranhos, para que em nós habite fogo estranho, e justamente aqui o dever de se manter aquela chama acesa pelo próprio Deus era não deixar que depois acendesse fogo humano lá, para que ficasse permanentemente o fogo de Deus. Aí agora em nós passamos dias sem colocar lenha nesse fogo, e de repente aquele fogo do Espírito vai se apagando e deixando e dando lugar para que fogo estranho possa entrar na nossa vida. E nós vamos aceitando coisas que antes nós não aceitávamos. Nós vamos ouvindo coisas que nós não ouvíamos. Nós vamos falando coisas que nós não falávamos. Eu estava vendo essa semana, eu não sei se é por conta de que era comemoração, aniversário, não sei, mas nas redes sociais estava muito falando sobre a Whitney Houston, uma das maiores, eu acho a maior cantora de todos os tempos, americana. Aquela mulher começou a cantar ainda quando criança na igreja. Deus entregou a ela uma voz extraordinária, fora do natural, uma voz incomparável entregou para Whitney Houston. E ela então cantava para a glória de Deus, mas o tempo foi passando, os aplausos, as cinzas daquilo que vai sendo colocado, foi chamando daqui, chamando dali, daqui a pouco aquilo que era sagrado, fogo santo que havia dentro dela, passou a não ter mais. E ela foi deixando que um fogo estranho entrasse na vida dela. Continuou, Deus retirou dela aquilo que ele tinha entregado? Não. Mas ela começou a entregar aquele fogo santo que Deus tinha entregado para ela, para o mundo. Então a ruína da Whitney Houston veio depois, e em alguns momentos a gente assiste algumas entrevistas delas, em alguns últimos momentos, em que ela mesma dizia: olha, para mim, o que é mais importante agora é voltar para o Pai, é ir para a casa do Pai. Ela perdeu a salvação? Na nossa visão, não. Porque Deus ele não retira aquilo que Ele entrega. Se Ele entregou, mas agora pensa vocês, de que forma ela chegou lá diante do Pai? Qual foi o fogo que ela conseguiu entregar lá? Que tipo de fogo
ela levou. E assim somos nós também. Que tipo de fogo nós carregamos todos os dias? Qual é o fogo que arde dentro de nós? Nós temos lenha para manter esse fogo? Ou amanhã nós vamos sair daqui e essa mensagem simplesmente vai passar, não vai ter nenhum sentido mais para nós? O que tem impedido, o que tem nos impedido, o que tem impedido você, o que tem impedido a mim de mantermos o fogo, a chama do Espírito acesa em nós? Quais são as cinzas que têm nos impedido? Às vezes a gente carrega até alguma mágoa de alguém, alguma coisa que acontece no nosso dia a dia, um enfrentamento, e de repente a gente carrega aquilo, não olha para aquela pessoa, nem aquela pessoa olha para nós. E às vezes nós falamos, vamos em tal lugar? Não, não vou, porque aquela pessoa está lá. E às vezes aquela pessoa já tirou as cinzas dela, mas eu continuo com as minhas cinzas. E o Senhor está dizendo hoje para nós, limpa essas cinzas, limpa as cinzas, tira elas. Tira essas cinzas, limpa o altar, coloca lenha. Eu quero reacender esse fogo, amado. E eu sei que Deus está fazendo isso na vida de muitas pessoas aqui, porque está fazendo na minha também. Deus tem dado um novo chamado a mim. Deus tem dado um novo chamado a muitos irmãos aqui. Não fica de fora desse novo chamado.